Turma, aproveitando esse momento de viagem, de papos descontraídos que a gente está tendo aqui no Edu Summit, encontramos um grande amigo, parceiro que é cria do Ceará, né, aqui, Eita. então não tem como não vir a Fortaleza e visitar, encontrar o Caê. Vou depois pedir para ele se apresentar para os nossos educadores, mas eu acho que muita gente também já conhece, porque o cara para aqui no stand e é uma arruma de gente vindo visitar, falar também. Então já sei que é uma grande referência dentro da educação. Mas o Caê foi um parceiro que nos abriu as portas, tanto desde a época do Master, né, que a gente trabalhou Perfeito. lá, ele foi o gestor de avaliações, diretor de produto, na verdade, né, lá dentro do Master, depois Multitude. E também como diretor que abriu portas lá na Seduc São Paulo, maior secretaria de educação. O cara já foi diretor de avaliações lá, então entende da temática, conhece um pouco da Lise. Mas antes disso, Caio, se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho quem é o Carlos Lavô, né? Na verdade, acho que essa a galera não conhece, não. Só eu que salvei o número assim, porque todo mundo fala do Caê. Mas fala pra nossa turma aí, tua trajetória dentro da educação. Bora, vamos lá. O Luiz já contou o primeiro segredo, né? Meu nome não é Caê, meu nome é Carlos Eduardo, mas todo mundo me chama de Caê. Sempre trabalhei em educação, comecei a dar aula com 18 anos de idade, sou formado em Química, fiz Química na Universidade de São Paulo, comecei a trabalhar com 18 anos, dando aula em cursinho, fiz toda a minha carreira em educação, nunca trabalhei com outra coisa, e aí virei professor de Química, autor de materiais didáticos, escrevi livros para vários sistemas de ensino, livros didáticos, trabalhei na gestão editorial de várias empresas, passei pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde eu tive o prazer aí de trabalhar junto com o Luiz, bem próximo também, e aí chancelo aí a entrega, foi muito, muito legal o trabalho feito lá. Parabéns já para a Lise também pelo trabalho. E só um parênteses que a gente começou lá, né, acho que faz uns 2 anos atrás, e não sei se você soube, esse ano a gente também ajudou a Seduc dentro das provas físicas, né, que eles fizeram uma migração, e a gente teve um grande case lá, que foi um legado que começou desde a tua época, com 4,2 milhões de cartões respostas lidos ali em 48 horas da prova paulista, que para mim é uma das maiores políticas públicas assim que o governo tem. Foi de arrepiar, muito legal de mostrar. E eu brinco que a gente fez praticamente um Enem. A gente está preparado hoje para aplicar, porque entregar em 48 horas uma única tecnologia e ler esses cartões, mais de 200 mil professores entrando no sistema, cara, foi bem legal e com certeza você foi um dos caras que abriu essa porta. Sou muito grato com isso. Com certeza, mas que fique claro que você só está lá pela sua competência. Claro. Pela entrega, acho que isso foi muito bom. E até, Luiz, até falar aqui que você não fez praticamente o Enem não, viu? Você fez melhor, porque o resultado foi em 48 horas, imagina isso. O Enem demora aí alguns meses, né, para entregar esse resultado. E claro que tem a correção da redação, tem tudo isso, mas foi um trabalho muito, muito legal, gente. Então foi um prazer trabalhar aí com vocês nesse projeto. Legal. E a turma também te conhece muito pela essa parte editorial, material, né? É uma outra vertente ali que você se desenvolveu. Mas você veio da sala de aula, né? Você veio da sala de aula. Sim. Vim da sala de aula como professor de Química. Foi a partir da experiência como professor que eu comecei a escrever materiais de Química. Então, o professor começa escrevendo aquelas listinhas de exercícios para algumas aulas específicas, depois escreve um capítulo de um livro, escreve um livro todo, começa a escrever para sistemas, e a minha carreira começou daí. E aí, na frente de gestão editorial, passei por grandes marcas, desde Somos, Arco, o próprio Grupo Master. Então, eu tenho uma experiência aí de alguns anos em editorial. Não, nem parece que é um dia desse, cara, fica tranquilo. E falando um pouquinho dessas andanças, nessas frentes de atuação, então tendo muito contato com o chão de escola, né? O cara que experimentou desde a sala de aula, a gestão, depois direção, depois ser fornecedor, né? Trabalhar também com tecnologia e tudo mais. Então o que você está vendo hoje, principalmente dentro das realidades das escolas? Quais são as maiores dificuldades que você encontra? Linkando a isso, inteligência hoje, não só artificial, mas de dados, tecnologia. Cara, conta um pouquinho do que é que você está achando do mercado para essa nossa... Porque a nossa audiência aqui é geralmente educadores em geral. Professores, gestores, enfim. Então, quais as dificuldades? O que é que você acha que é o pulo do gato também? Quais são os momentos que você está vendo ali? Boa, vamos lá. Vou dar uma visão geral aqui e a gente vai, enfim, trocando ideia, mas o hype do momento hoje é a inteligência artificial, né? Mas eu queria dar um passinho para trás nesse aspecto, porque
eu acho que o grande problema hoje, quando a gente fala de inteligência artificial na educação e na escola, é que as pessoas estão usando isso, mas sem saber o porquê estão usando isso, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode abrir um leque gigantesco aqui. Eu posso falar de IA para alunos, desde um currículo em IA, como é que esse aluno vai ser formado, até na personalização de algum processo, né? Receber um conteúdo específico para aquele aluno, para aquela dificuldade, a IA pode auxiliar nisso. Eu posso falar em IA para professores, então a IA para professores para ajudar o professor a preparar a sua aula, fazer novos slides, novas abordagens, preparar conteúdo, né? A IA vai ajudar muito isso. Eu posso falar em IA para gestores, então a IA pode otimizar processos, a IA pode ajudar até em interpretação, leitura de dados que eu tenho na minha escola, mas eu não consigo enxergar naquele mar de dados uma lógica ou alguma inferência a partir disso, a IA pode ajudar nisso tudo. Então o leque é gigantesco, gente. Assim, quando se fala de IA para educação, legal, eu posso ter muita coisa. Por isso que eu acho que o que falta hoje é a escola, o educador, o professor se perguntar para que eu quero usar IA. Né? Não é assim, vou usar IA. Mas assim, eu vou usar IA, qual é o meu problema hoje? Tem que ter intencionalidade, né, no negócio. É isso. Então, assim, eu sou professor de Química, tá? Então eu posso perguntar para mim, como professor de Química, os alunos estão aprendendo o que eu me proponho a ensinar da forma correta? Se sim, eu posso seguir um caminho, se não, eu posso seguir outro caminho, né? Só que se eu simplesmente falo assim, gente, hoje a gente vai usar IA na aula de Química, mas se eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso, eu vou perder completamente a mão ali no meu processo, o aluno não vai entender também o que está fazendo, e a gente vai fugir acho que do propósito principal, que é esse aluno aprender, evoluir e desenvolver novas competências e habilidades, né? Então, acho que a gente sempre precisa, na educação, fazer essa pergunta e entender qual é a minha necessidade primeiro, né? Então, o gestor vai ter uma necessidade, o professor vai ter uma necessidade, o aluno vai ter uma necessidade, e cada um precisa entender esse caminho antes de sair correndo atrás de novos produtos, de novos frameworks, e novas tecnologias, sem entender a sua necessidade, até porque escolas diferentes vão ter contextos completamente diferentes. O que funciona para a escola A necessariamente não vai funcionar para a escola B, porque elas estão em cidades diferentes, têm alunos diferentes, professores diferentes, contextos diferentes. Legal. Então, uma escola A pode ter uma grande necessidade de melhorar o seu processo de atribuição de notas, por exemplo. Né? Porque se eu faço uma prova, eu preciso entender se aquela prova está avaliando especificamente o que eu me propus a avaliar, se essa prova tem equidade, se ela está adequada, tal. Mas numa outra escola não, outra escola pode estar com provas muito bem feitas, organizadas, mas a minha dificuldade nessa outra escola pode ser o plano de ação pós-nota. Né? Então, meu aluno tirou 8. O que isso significa? Né? Aprendeu, não aprendeu? Ele foi melhor que todo mundo na sala? Não foi melhor? Então, acho que esses contextos diferentes vão ser importantíssimos para a gente definir o que a IA vai ajudar. Isso é legal, e um aprendizado nosso aqui fazendo tecnologia educacional é um desafio e é assim, de fato, necessário entender contexto, porque se for parar para pensar hoje dentro da educação, você tem ali 4 pessoas distintas, com engajamentos distintos. Você tem o professor que está num pilar ali de dor muito mais focado em tempo, qualidade, conteúdo. Você tem ali a coordenação num foco muito maior de processos, né, preocupado com planejamento pedagógico, calendário. E você tem um aluno que, cara, como é que eu conecto tudo isso e comunico de forma intencional, de forma inteligente, até mesmo talvez individualizada, né? Enfim, total. Isso é legal. E tem um ponto. Tem diversos contextos. Para que eu preciso? Você falou um negócio que eu achei interessante. Você já trabalhou nos sistemas de ensino e sabe, às vezes a gente bate muita gente aqui e fala assim, eu já tenho aqui solução de avaliação externa, por exemplo. Que ótimo, massa, isso é muito bom. Os sistemas de ensino têm uma grande qualidade nisso, mas eu até brinco, eu falo, você tem mais a logística do negócio, né? Porque você já vai vir com aquelas provas prontas, elaboradas, e é uma dessas etapas. Mas ainda existe diversas outras, que é a recuperação, reposição, talvez os simulados internos, total, global, parcial. Então existe também qualidade e estrutura e processo dentro dessa dinâmica. Mas, cara, não vamos tomar muito tempo, que já estou sabendo que a gente tem um papo aí marcado também para o futuro. Então, aqui sim, foi uma prévia e
aproveitar e agradecer pela vinda, para tomar um café aqui, dar um abraço. Eu acho que isso é legal, e estar perto de pessoas boas que entendem a educação, acho que faz uma grande diferença aqui para a Lise. É isso, Boa. meu amigo. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Gostei muito. Quero ir agora para as feiras para fazer esse tipo de conteúdo. Ver a galera tomar um café, dar um abraço aqui e ainda bater um papo, cara. Boa, Obrigado maravilha. mesmo. Tamo junto, Tamo gente. junto, Obrigado, mesmo. viu, pela parceria. Valeu.